Eu nem trouxe as coisas que eu imprimi, porque eu falei assim, bom, quando eu corrigi a prova, vai ser o tempo, aí tava dando tudo. Mas não tem importância. Eu imprimi pra ficar mais fácil, Eu peguei esse exercício aqui, ó. Na verdade, o que eu quero passar para vocês, estão numa fase aqui agora, dentro da resistência dos materiais 1 e 2, né, que ela começa a condensar, começa a matéria a fazer mais sentido umas coisas com as outras. No módulo 2, a gente teve aí toda a parte de deformações em estruturas, em vigas. E a gente calculava a deformação lá aleatoriamente, certo? Aí a gente tem uma série de exercícios aqui, mas eu coloquei esse como primeiro, até para a gente já desenvolvê-lo, porque ele é um exercício que é de desenvolvimento, é de dimensionamento, tá? Ele vai ser assim, ele é um passo muito avançado para o que vocês vão fazer em dimensionamento de vigas, um conceito de dimensionamento de vigas, tá? E aí ele me impede aqui, mas eu vou dar um passo atrás e vou voltar para que a gente verifique também se essa peça vai atender os limites de flecha, tá? Então eu vou colocar esse exercício aqui, trabalhar ele com análise do comportamento estrutural, voltar na matéria do ciclo 2 dele aqui, não porque, Matheus, você está inventando, para vocês enxergarem o todo, porque o ciclo 3 ele é agarrado, abraçado com o ciclo 1, tá? Nós estamos falando aqui agora de vigas, basicamente é isso, nós estamos falando de vigas, elementos submetidos à flexão, tá? Então, elementos submetidos à flexão, eles estarão submetidos a uma série de tensões, tá? Tensão de flexão, tensão de cisalhamento e a deformação. O que a gente viu no ciclo 2 todo foram formas de calcular a deformação, né, do elemento estrutural, pelo princípio dos trabalhos virtuais, pela método de integração dupla e lá vai. Foi aquele último que a gente fez no prova, tem aquela planilha, sabe? Esqueci o nome. É o de deflexões. Vou aplicar ele aqui hoje também, tá? Esqueci. Vocês vieram só para isso? Não, fala a verdade. Acabei de falar com o... Como é que chama o diretor de pegar? Deixa eu ler esse estágio agora. O Matheus. Então, eu falei, ele falou, ele já combinou comigo. Falou, Matheus, eu estou muito relaxado. E eu peço desculpas, eu falo quando eu ir. Às vezes dividir isso é legal, né? Amanhã, ele vai me mandar uma mensagem 7 horas. Oi, Matheus, não esquenta a prova miserável. Amanhã eu tenho que vir de novo aí eu já trago prova dessa perguntinha que já está me cobrando também. Matheus, e aí está a prova? Acabei de pedir para ele, para vocês, e para amanhã. Amanhã eu trago. Se vocês vierem amanhã, beleza. Se não, eu deixo com ele, ele passa antes para ficar atrás de obrigado não, eu peço desculpa. Não agradecer não, pode xingar mesmo. Amanhã é verdade. Aqui, eu esqueci de falar para você, ontem a gente falou tão bem da sua aula, tem 2 alunos do segundo ano do Alfa que falou que eu insisti de sua aula. É verdade, ele falou. Se a gente passava eles como estagiário, não, filho, Matheus, não pode. A gente conversou com eles na aula. Muito bom, muito obrigado. Acho que eles ficaram preguiçosos, né? Não, você acha? Vamos ouvir na aula. Eles ganharam a Deise. Você não fala 3 coisas? Sim, a primeira é essa junção, só para vocês entenderem. Esqueci não, mas obrigado por lembrar. A primeira é essa aqui, que o objetivo pelo menos desse exercício aqui, que vale muito a pena, os exercícios agora vão ganhando um corpo mais de projeto. A gente está entrando no ciclo 3, a gente já está no ciclo 3, você deve estar vendo aí, Matheus, mas não é a mesma coisa? Agora a gente vai começar a juntar coisa lá do Max, coisa do Thiago. Ela ensina dos diagramas, né? Um vídeo dessa unidade. E agora a gente vai precisar. Pra ficar mais prático. Aqui a gente precisa determinar onde é o ponto do momento fletor máximo, para nós aqui, para o dimensionamento. E depois de dimensionar, a gente volta no ciclo, na matéria do ciclo 2, aí nós vamos ter a opção de escolher. A gente não aprendeu X métodos lá? Método de integração dupla, superposição e princípio de trabalhos virtuais? Aí a gente vai olhar para isso aqui e falar, pessoal, então, a gente precisa determinar aqui a deformação que vai acontecer nessa peça, para ver se ela está dentro de um requisito normativo. Eu vou abrir a norma de madeiras para vocês ali, para vocês verem de onde extrai essas informações. Isso é um extra para vocês começarem a enxergar onde que vão estar sendo aplicadas as coisas
e para onde a gente está decolando, tá? Outra questão, essas vigas vão vir, essas estruturas, né? Sempre em estruturas isostáticas, ou a gente vai ter essa mesma questão de ter que fazer as reações e calcular depois a nutrição, essas coisas em vigas hiperestáticas. Na minha matéria, não há tempo para se aplicar a todo o cálculo matemático para as estruturas hiperestáticas. Porque a matemática, bom, vou falar a minha opinião, a teoria é hiper mega simples, é uma receita de bolo, é fácil. Só que o discorrer matemático, você ficar transformando uma hiperestática numa estrutura principal e mais duas ou três. A gente fez vai ser 3 casos. Segunda-feira, nossa, Nossa, deu que uma ideia. Não, e depende. Se você aumenta o número de reação ali, o negócio piora. Se você coloca uma carguinha a mais, então não. Agora você vai me perguntar, Matheus, desenvolvendo lá a hiperestática, qual que é a saída da hiperestática que você tem? Por que você faz aquilo tudo lá? Para achar a reação de apoio, as reações de apoio hiperestáticas, e depois com as reações de apoio já calculadas, você consegue traçar os diagramas. Não é isso? Uma vez que você tem os diagramas, você usa na minha matéria. Então, respondendo a sua pergunta, nós não iremos usar hiperestáticas aqui pela simples questão de que o foco da disciplina não é esse. Mas, então a gente usa a isostática, você fala, ah tá, se eu fizer toda aquela parafernália da hiperestática, eu vou ter o quê? As informações do diagrama, e as informações do diagrama eu uso na matéria do Matheus depois. Então a gente faz mais simples para poder ter ideia. A gente podia fazer, né, tipo assim, casar uma viga que a gente calcule com o Max e calcular com você, né? Ela já pronta com as reações. Se vocês tiverem, a gente pega essa viga e cria o problema aqui na hora. Vamos dimensioná-la em perfil metálico, porque ele vamos dá dimensioná-la. só a estrutura, com as cargas, né? Não tem enunciado, então a gente tem que montar um problema. Uhum. Gente, a hora que vocês quiserem. E na aula que vem, dá pra gente criar um outro problema. A gente tem essa viga desse problema de hoje, nós vamos criar um problema nela pra semana que vem. Nós estamos adotando que essa seção retangular aqui, ó, tá ficando bonitinha, retinha. Na semana que vem, alguém vai cometer a cagada de montar isso aqui meio torto. Na hora que fizer isso, os 500. Então a gente vai só piorando. A gente começa com o mais simples e vai colocando as situações pioradas. Entendeu? Aí na outra semana, daqui 2 semanas, aqui é madeira, certo? Nós vamos simplesmente falar assim, vamos ver o que acontece se a gente colocar uma chapa de aço aqui embaixo. Nós vamos ter aço e madeira. O que acontece? A flecha diminui, a tensão cai, o aço absorve mais tensão, a madeira absorve menos tensão, eu alivio tensão na madeira e tal. Eu quero pegar o mesmo exercício e criando vários cenários e eu estou discutindo matéria do mesmo jeito. Por isso que eu vou voltar aqui no ciclo 2 com vocês, tá? Porque não que vai ser exigido isso na prova, porque eu não posso cobrar o ciclo 2, até posso, mas não é não vou fazer isso. Mas para vocês entenderem que tudo tem uma ligação, está tudo entrando em fase de dimensionamento, pré-projeto de peças já, tá? Essa é a primeira coisa. Aí a gente começa o exercício firme e forte. Segunda, o Ivan tinha entrado em contato comigo, pedindo para ele ter a possibilidade de eu dar aula para vocês amanhã. Dar 2 aulas só hoje, nas 2 primeiras, e 2 aulas amanhã, porque parece que ele tinha conseguido aquele reforço de matemática e tal, o cálculo, ele tinha conseguido para as 2 últimas de quarta. Aí ele até demorou a dar o retorno, eu entrei em contato com ele hoje, ele me avisou que não, vai ser na sexta-feira essas aulas de reforço de vocês, certo? Então não haverá necessidade de mudar as nossas 4 aulas na quarta-feira. Então fica do jeito que está. Mas aí fica a dica, tá? Isso nasceu por conta daquele ponto que eu peguei forte com ele lá, tá? Eu lembro que eu ia falar com o Thiago, mandei uma mensagem, o Thiago não retornou e tal. Aí eu mandei direto para o Ivan, aí o Ivan, não, pode me ligar. A gente conversou uma meia hora, passei a situação para ele, tá? Que não é legal e tal. Já falei também alguns pontos, e aí eu vou emendar o segundo no terceiro ponto, tá? No momento que eu estava falando com ele e
falando até do que vocês haviam comentado de reforço EAD e tal, não, de preferência presencial, para justamente dar o foco, não sabe, na questão teórica lá, pegar os pontos-chave, que inclusive eu já passei, entendeu? Primeiro tem a questão da integral, já falei a respeito de funções básicas, funções polinomiais, ó, isola, tem uma função polinomial de um lado, tem uma função linear do outro, juntar, extrair dados, multiplicar cruzado, isolar fator, sabe? Unidade medida, já lasquei de novo lá, unidade medida. Quanto mais eles puderem trabalhar, porque eles venderam um peixe que vocês já vieram, né? Tendo um reforço de unidade medida. Isso foi vendido para mim, porque é uma das primeiras coisas que eu coloco como tipo pré-requisito para você vir para a disciplina, para a gente não tomar tanto tempo de disciplina com esse tipo de coisa. Então, eu peguei forte, peguei pesado, ele conseguiu com o professor, ele sabe das necessidades. O professor, eu não sei qual professor. Ele dá lá no Batista, no ensino médio. O Alexandre lá dele. O Alexandre. Alexandre é bom. É Alexander, na verdade. Alexandre. É isso aí. Eu vi lá. Eles colocaram até nós no grupo lá do Brasil. Só que ele vai juntar, me parece que vai juntando todas as engenharias. Eles estão Primeiro, aproveitando em segundo, si. terceiro período. Eles estão se aproveitando em si. Terceiro. E aí eu volto aqui a reforçar. O primeiro era para falar, segundo aviso, era desse que conseguiu lá, que o Ivan entrou em contato. Ele perguntou para mim se tinha mais alguma necessidade, que eu já passei para ele, tá? Já passei para ele a necessidade. E agora o ponto principal, vão realmente, participem, vejam aqueles números sem aplicação de engenharia nenhuma, mas trabalhem, entendam as regrinhas matemáticas que são colocadas lá, porque isso vai ser útil tanto aqui quanto nas outras matérias. Vocês vão usar regra de 3, vocês vão usar função, vocês vão ficar trabalhando com formulações na calculadora, cada vez mais raiz. Daqui a pouco a gente vai estar no ciclo 4, vai ter cálculo, vamos ter que ter elemento elevado ao quadrado, né, dentro de uma raiz, e depois esse termo todo é extraído, elevado ao cubo. Então a gente vai ter, tipo assim, função dentro de função. Tem momento que eu chego, eu tenho uma fórmula básica de compressão. Aí eu falo para vocês, pessoal, infelizmente o estagiário cagou no cálculo, ele reduziu o fator de segurança em 2. A gente precisa propor uma solução para poder voltar isso aqui, pelo menos ter o fator de segurança 1 para 1 de novo. E se eu aumentar a área, dobrar a área, o que acontece? Aí eu não tenho número, eu vou ter a fórmula, eu tenho o fator, eu tenho que entrar dentro da equação e colocar 2 vezes A. E aí eu tenho que manipular aquilo de dentro, entendeu? Para ver o que sai de resposta, sem ter números. Então isso não é a matemática, mas aplicada. Para você ver a melhor solução. Eu te dou 5 opções, tem um exercício no ciclo 4 que é isso aí. E se eu dobrar a área? Melhora? E se eu mudar o vínculo? Mudar o K dele de 1 para 0,7. Aí vai ter lá dentro da função um ponto que você tem que introduzir. Aí você tem que fazer o ajuste matemático para saber o resultado de saída. Ele fala, não, o certo é eu mudar o material. O certo é eu aumentar a área em 50%. O certo é eu mudar o vínculo de 1 para 0,7 em si. É esse tipo de análise que vai ser necessário. Tá? Eles fizeram uma programação. Matheus, vou perguntar rapidinho. Será que não teria como você dividir sua prova em duas? Tipo, duas de 10, vocês não acham mais fácil do que uma de 20? A próxima. As duas próximas. Porque, nossa, eu acho, não sei se é a pressão, mas eu acho que quanto maior A nota mais difícil fica. E mais difícil para recuperar. Maior do todo também, né? Vamos ver a parte de flexão primeiro. Assim que eu passar a parte de flexão para vocês, são quatro aulas dentro do ciclo 3. Assim que a gente deixa a gente fechar o ciclo 3, entendeu? A parte de flambagem, eu tô querendo tirar algumas coisas lá, porque eu tô achando que vai ser pesado, né? Pesado matematicamente que eu tô falando, gente. Minha preocupação com vocês
é a parte matemática. A parte matemática tá pesada. Por isso, o recado importante. Vão e façam mesmo, tá? Vão e façam, porque a matemática, nesse caso aqui para vocês, não é que eu quero que vocês sejam matemáticos. A matemática auxilia vocês a criar linha de raciocínio. Entendeu? Porque você cria linha de raciocínio na hora que você bota ali o número e fala, eu tenho que dobrar e tal. Beleza, depois você entende que você colocar o 2 ali, teoricamente tem que ser fácil, multiplicar cruzado, jogar para cima, passar dividindo, né? Vai ter uma hora lá que a gente vai ter uma equação ali que vai ter 3 componentes aqui. Eu vou jogar um P do lado de lá, eu vou simplesmente criar um P do lado de cá, para poder anular os outros P que tem do lado de cá. Aí vocês vão olhar e falar, mas você pode fazer isso? Entendeu? Isso é matemática. Eu posso, como se eu estivesse multiplicando toda a função por um valor estratégico. Só que a sacada é eu enxergar que se eu colocar o P aqui, fica mais fácil desenvolver todo o sistema. Aí vocês já falam assim, ah, tá, beleza, peguei a ideia. Agora, a partir do momento que você nem imagina que você pode fazer aquilo, aí fica mais pesado, tá? Então eram esses recados, participem mesmo, tá? Vivam esse momento sem deixar de perder a programação que seja criada, tá? E vamos, eu vou tentar dividir a prova aí, tá? Eu acredito que ele deve seguir a segunda norma, mas ele deve fugir disso. Sai do lado, vai Beleza. Vai ser os 2 primeiros horários na sexta? Isso eu não gosto. Noções de limite e derivada. Regras da derivação. Aí sim. Funções trigonométricas. Todos os dias? o quê? Até o final do semestre? Então, isso que eu ia perguntar, se é até o final do semestre. São 14 aulas. Vou contar quantas sextas-feiras, né? Eu acho que cada dia aí é uma coisa diferente. Ele vai separar assim. Outra coisa. Muita coisa. Você corrigiu os desafios? Bem, A nossa aula terminou no final de junho, né? 10 sextas-feiras. vou pedir um favor para vocês aí. Aí agora pedindo de forma estratégica mesmo, tá? Houve uma falha minha aí. Isso eu tenho que ser sincero com vocês, tá? Depois que vocês entregam lá, eu tinha um período de 14 a 17 de abril para corrigir. Segundo eles, isso fica no sistema lá e depois anula. Eu não fiz o período. Eu nem abri nesse período. Nesse período eu erroneamente fiquei para corrigir as avaliações, tá? Todas que eu tinha aí das turmas. Então foi uma falha minha Não, beleza. Até aí tudo bem. Mateus, falhou, beleza, tal, a gente entende? Não, vocês não têm nada a ver com isso. Deveria estar lá. Isso tem que ser sincero. Beleza. Uma vez reconhecido o erro, a cagada e tudo mais, eu já estava em contato com a menina lá para poder abrir a sua... Ciclo 3. 2. Primeiro ciclo 3, aí o ciclo 3 parece que foi. Foi. Para a Michelle, tinha um problema no ciclo 2 dela. Também mandei e falei, ó, tem aluno, Michelle, tananã, tem os olhos tudo aqui, depois eu posso mostrar para vocês, tá? Ela não conseguiu acessar o ciclo 2, ela não consegue acessar as atividades do ciclo 2 para entregar até hoje. Tem como abrir e deixar até o dia 30 de junho, né? Falei, ó, outro problema, no ciclo 1, no ciclo 2, os alunos, de uma forma geral, entregaram. Só que eles não estavam com esse ciclo, as atividades abertas antes. Ainda falei, olha, Aí foi todo mundo cagada deles, falei desse jeito, cagada deles de deixar para a última hora, para olhar. E aconteceu. Eu já lasquei desse jeito que é a verdade. Mas eles não têm nada a ver com isso. Então tinha um problema que poderia ser detectado antes, mas chegando lá na semana,
não estava aberto. Então houve uma falha da instituição em posicionar isso. Eu falei, eu não consigo visualizar. É possível deixar para o dia 30? Putz. Aí começa a vir, primeiro que não responde na hora, parece que some, não responde. Aí quando responde, fala assim, mas o ciclo fecha no dia 14, não sei o que. Aí eu falo assim, posso ir até aí para conversar com você? Mas eu vou estar só no período de tal. Eu falei, não, mas eu não consigo, tal. Posso te ligar? Não, mas agora eu não estou no meu horário de trabalho, tal. Aí eu virei, beleza. Aí eu vou ficando assim, tá. Aí eu vou tentando resolver por aula. Primeiro, a informação que eu recebi, que o ciclo 3 já foi aberto para vocês, está tudo certo. Não, o ciclo 3 eu acho que está certo. Beleza. Ciclo 2, não autorizou, não está aberto até o dia 30 de junho. Ciclo 2. O meu tá até que não, tá até lá no dia 30. Só que essa correria, como não abriu, tem muita gente que fez correndo, muita coisa ali. Não, O que ficou confuso, porque o certo da programação era o ciclo 1 e o ciclo 2 ser entregue. Aí nessa correria da gente entregar, ficou muito confuso, por isso que eu te mandei aquele dia o áudio, porque eu fiquei desesperada. Mas, gente, não vai dar tempo. Eu posso fazer um pedido para vocês? Existe uma estratégia, que é a estratégia guerrilha, tá? A gente usa dentro da empresa também. Quando está difícil assim, com uma pessoa que tá no nível que resolve o problema, e é uma pessoa que resolve o problema de todos os professores, só para vocês terem uma noção, eu mandei a mensagem pedindo para a pessoa autorizar. Falei assim, estou aqui, eu errado, não fiz isso, tal. Por favor, é possível você abrir, né, a edição lá dentro do Saga para que eu possa ver as atividades dos alunos? Eu não estou conseguindo acessar. É um problema no meu sistema ou é porque realmente passou o prazo, tal? Aí a pessoa, não, já deu prazo, não tem o que fazer não. Falei, então, mas e aí? Como é que ficam os alunos nessa condição? Eu mereço ser penalizado, eles não. A atividade tinha que ser perdida de 14 a 17. Eu falei assim, então, não sei como é que está a distribuição de nota, não faço ideia de como está a distribuição de nota, não consigo ver nada. Tem como vocês estrategicamente encherem o Ivan falando mal de mim lá? Todo mundo? Não, quando eu falo falando mal, é assim, Ivan, seguinte, o Matheus não corrigiu as atividades do ciclo 2 nosso lá, do ciclo 3. As atividades do ciclo do Matheus não estão chegando. As atividades isso não tá vindo e tal. 2 mensagens que vocês mandarem, todo mundo, vai ser 12 na tela dele. E vai aparecer o nome Matheus. Aquele negócio sem ir embora, Matheus. O que vai acontecer? O Ivan vai entrar em contato comigo. Ô Matheus, que porra que está acontecendo aí? Aí eu vou falar com ele. Detalhe, tá? Eu já tentei, né, abordar a comunicação, mas ele fala diretamente para eu falar com a pessoa responsável por isso. E a pessoa responsável não está me ajudando. Então está tendo um problema institucional nisso daí. Então o que eu preciso? Para que a gente resolva as coisas, entendeu? De forma saudável, né? Porque tem a parte que eu sou errado, tem que sentar eu no chicote e falar 14, 17, cagada que foi essa que você fez? Justo, justíssimo. Só que não é possível que a instituição não tenha uma abertura para ir lá e lógico que tem, gente. Ninguém é otário de não ter um sistema desse que está vinculado dentro do Google Classroom. É porque é o seguinte, é porque não quer fazer, entendeu? Só que nessa aí penaliza o aluno, que não é justo, tá? Eu acho que assim, Matheus, eles têm que entender que pra gente isso ainda é novo, mas nós estamos aí há 3 períodos trabalhando em cima da mesma plataforma. Então, pra gente, ainda tem algumas dúvidas, mas já está ali embasado. Você já sabe que o prazo está lá, que você tem que olhar
É a primeira turma que você dá aula com o Saga. Exato. Mas posso falar, o Saga não está sendo problema para mim. Eu tô lidando, tem professor Eu falo aí. essa questão dos prazos, de ter que ficar seguindo, e aí, como você sabia que se passasse pro dia 17? Não. Acabou. Bárbara, isso foi avisado. Isso foi avisado, isso está dentro do meu cronograma, isso está dentro da minha agenda lá, pessoal e tal. Só que caguei. Essa é a verdade. Não tente me defender. Não tente me defender. Eu sou justo. Tem professor que tá tendo mais problema. Meu Deus do céu. Tem professor que não está nem usando o saco. O Max? Mas o Vocês Max falaram, ele né? mandou o Max falando. Mas o Max Tem falou. professor que não está usando saco. Mas o Max Tem falou professor que mandou tira lá. os desafios, tira exercício. Só deixa o material lá. Uma vez o Eduardo fez isso, você lembra? Vai dar 30 pontos de graça para o aluno, né? Ai, podia fazer todo mundo isso, Eduardo. Eu não faço isso, esquece. Eu sofro as penalidades. Aí tem professor que fica de boa, porque esquece prazo. Tanto é que eu recebi essa informação no dia. Um professor mais experiente chegou em mim lá. Filho, não mexe com esse negócio de desafio, não. Tira tudo. Entra, edita e arranca os desafios tudo. Mas como assim? Não, tem que ter a porra do desafio. E o aluno. Só anulação, não serve pra nada. O professor fala pro professor. Aí eu falei, não, eu vou seguir meu conselho, minha cabeça. Tá? E aí dá os problemas. Talvez eles não tenham visto esse tanto de problema, porque tem professor que está tirando tudo. Tá? Bem, vamos lá então. Seguinte, se vocês têm um contato do Ivan? A Bárbara acho que tem. Bárbara. Não, do Ivan não, eu falo mais para o Luana. Seguinte, vocês não vão no Luana porra nenhuma. Eu vou mandar o contato para WhatsApp? cada um de Não. vocês. Manda no grupo. No grupo, vou mandar o contato do Ivan. Hoje, ao final da aula, vocês entram lá, cada um individualmente. Ó, sou do análise de comportamento estrutural, tô com problema aqui, o Matheus não corrigiu o desafio. 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 Alguma coisa ele vai fazer. Aí vai falar pra você. Aí ele vai puxar. Na hora que ele vier, aí eu já dou a lapada. Aí eu já tô. Tudo que ela dizer. Isso é estratégia guerreiro. Só que vocês não podem falar pra ele que é estratégia guerreiro. Ó, Chega lá e fala assim, falou que vai escrever esse chega- aí, porque eu pensei que mande ele embora. O Matheus pediu pra mim. Pode mandar, manda aqui. Imagina. Chega lá, o Matheus mandou vir. Desliga e começa a gravar de novo. O Matheus mandou vir aqui falar que ele não corrigiu o desafio. Aí você manda. Matheus mandou a gente